Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Aqui nós sempre tratamos de assuntos que são voltados para a Bíblia, a palavra de Deus. Nós falamos de temas que são relevantes para a fé, para a doutrina. E nós também entrevistamos pessoas, falamos sobre Bíblia, falamos sobre fé, sobre religião. E hoje eu tenho um entrevistado assim muito especial, uma pessoa que tem uma história assim incrível, eu tenho certeza que vai impactar você. Então, já compartilhe esse vídeo com seus amigos, já segue aí e fica até o final, para que você seja abençoado com a entrevista de hoje, que com certeza vai falar ao seu coração. Muito bem, muito bem. Nós estamos aqui com o Eduardo. Gente, o Eduardo é uma pessoa que eu tive assim o privilégio de assistir em uma mídia social, assim algo resumido do testemunho dele, mas me impactou de um jeito que na hora que eu assisti, eu estava com o celular assim, eu disse, eu tenho que conversar com esse rapaz. Eu preciso conversar com ele, ele precisa contar essa história, porque muita gente tem que ouvir essa história. É uma história assim incrível, incrível. E aí eu busquei com um, busquei com outro, e até que eu consegui o contato dele. E o Eduardo, uma pessoa assim, muito acessível. Na hora que eu falei com ele, não, pastor, posso sim, vamos fazer uma entrevista, eu vou contar o testemunho. Extremamente acessível, humilde, eu fiquei assim tão feliz e agradecido a Deus por conhecer o Eduardo. Eduardo, se apresente melhor, excelência, de onde você onde que você mora, qual a igreja que você frequenta aí onde você mora, e depois eu vou começar perguntando assim sobre a sua história, tá bom? Mas antes, se apresente aí para nós. Me chamo Eduardo Santos, moro em Manaus, Amazonas, e sou da igreja do Espaço Alfa, da igreja adventista do Alphaville. Foi a igreja que eu invadi, né? E ela faz parte dela hoje. Onde Foi meu a filho... igreja que você fez o quê? A igreja que eu invadi para botar toda em possessão, ela e o pastor. Rapaz, que situação. Vocês já começaram a ver por aí da nossa entrevista aqui que a coisa vai ser bem interessante. Eduardo, antes de você ser adventista, quem você era? Conta um pouquinho da sua história. Pode começar de antes, da sua infância, enfim, até chegar esse momento aí da invasão. Mas quem era o Eduardo antes de conhecer Jesus Cristo, antes de se tornar adventista do sétimo dia? A minha história, ela começa criança, né? Eu tinha 1 ano e 8 meses, meu pai relata com a minha mãe que eu tinha 1 ano e 8 meses, aqui na região norte é comum uma criança ter uma doença chamada quebranto. Aí o médico aqui, geralmente são um rezador, né? Aí a minha mãe me levou no rezador para ele rezar em mim que eu estava com quebranto. E ao chegar no rezador, quando ele começou a rezar, os espíritos falaram para ela que eu tinha sido escolhido e separado para ser um líder, um sacerdote, né? Que era o que eles queriam, os espíritos. E que a minha mãe me entregasse para eles falaram que eu ia ser bem sucedido, ia poder ajudar toda a família, mas que ela não me entregasse, eles iam tirar minha vida e ela ia ser amaldiçoada. E como a minha mãe era um pouco ligada ao espiritismo, porque a minha avó também era uma índia curandeira, né, também, e ela servia lá, essa minha tia, a minha avó, aliás, e ali ela já conhecia um pouquinho, mas o meu pai relata que quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe já mandava fazer a roupa branca e me botava no salão para entrar em possessão, já no candomblé, né? E aos 11 anos eu fui iniciado. Eles falaram para ela, quando chegasse o momento certo, eles iam dar o sinal e ela tinha que me entregar. Quando eu tinha ia fazer 11 anos de idade, ela tinha um salão na nossa casa lá, né, onde nós morávamos, no outro bairro aqui. E ela pegou, foi uma cliente lá toda de branco, fazer a unha lá dela, no salão, e eu passei no corredor para ir para a cozinha, para tomar banho, para ir almoçar. E ao sentar na cozinha para esperar o sangue esfriar, eu estava com o corpo quente, para tomar banho, eu entrei em possessão pela primeira vez. Aí o espírito já foi falando tudo, aí minha irmã pegou,
foi chamar a minha mãe, né? E a minha mãe foi lá e começou a conversar com o espírito, dizendo para ele não fazer barulho alto, porque ela estava com uma cliente, senão ela ia perder a cliente. Quando ela começou a se ajoelhar no pé do espírito para ele dizer para ele não fazer aquilo, né? Aquele escândalo, aí a mulher bateu no ombro dela e disse assim: não se preocupe não, seu filho é do babado. E ele está em possessão, ele está com uma entidade e tal, e ele é a hora dele ser preparado. A gente vem aqui, ele vai ser entregue para mim. E que você não entregar, você já sabe, porque o recado já foi entregue para você quando ele era pequeno. E aí minha mãe pegou e me entregou. Aí eu fui morar com a mãe de santo, aos 11 anos de idade. Aí eu fui para dentro de um quartinho chamado lá, dentro do candomblé, chamado de roncó. Peraí, rapidão. Essa mulher que foi fazer a unha, ela já foi, então, na intenção. Ela já sabia que ela estava indo para isso, no caso. Eu não sei, porque ela nunca comentou, nem minha mãe, nem ela, né? Mas já foi carta marcada dos espíritos, né? Uhum. Então foi essa mulher que a sua mãe estava preocupada. Na realidade, ela já Ela chegou era e uma disse: mãe de santo de candomblé. uau. E ela Entendeu? levou você. E a minha mãe pegou e entregou, fez minha bolsinha e entregou. Meu pai tinha separado da minha mãe, eu tinha 10 anos de idade, aí estava nessa transição dos 10 para os 11. Aí, quer dizer, era uma despesa menos, né? Era mais antes de me entregar. E ela acabou me entregando. Depois ela se arrependeu, aí ela foi brigar na justiça, mas a mãe de santo tinha muita influência com político, né? Aqui é comum trabalhar para esses caras grandes, né? Aí ela perdeu na justiça a minha guarda, aí eu fiquei com a mãe de santo. Aí aos 11 anos de idade eu fui para o Roncó, né? Lá eu fui cortado, né? Que primeiro ele faz um pacto lá dentro, né? Rucó é um bairro? Desculpa a ignorância, Excelência. Você disse, eu fui para um Rucó, eu não. Roncó é um quarto chamado, é como se fosse assim, Satanás, ele também tem o Santo e o Santíssimo das Trevas. E eu ia ser preparado dentro desse Santíssimo para ser sacerdote. Lá, o nome desse quarto, que é o Santíssimo das Trevas, que é o quarto do santo do candomblé falado, né? Dos assentamentos do Zimbá. Ali eu tive que entrar nesse quartinho e lá só entra o sacerdote e o subsacerdote lá dentro. É onde que ele vai fazer os futuros babaorixá, né? Que eu era um babaorixá, feito no santo. Quando entra nesse quartinho, eles perguntam. Ali é revelado. Para mim foi revelado que eu ia servir Lúcifer, né? Só que eles chamam de luz, né? Para mim é o mesmo nome que usa lá na maçonaria. Luz. Mas é Lucifer, né? E ali ele perguntava, né? Eu aceitei. Eu não entendia muito, eu era criança, não entendia nada, né? E ali eu entrei em possessão. Ali minha cabeça foi raspada, eu fui dochado, né? Na linguagem dele lá. Fui cortado nos braços, nas costas, na cabeça, burizado e dochado. Para poder. Ali a gente morre para nascer orixá. É um batismo. Aí, mas cortou de verdade mesmo, assim? Faz os cortes aqui nos braços, nas costas, na cabeça. Ali vai. Cada matriz africana, né? Ela tem um tipo de ritual. Uhum. Aí ali é feito vários sacrifícios sobre a minha cabeça. Aí eu fico em possessão ali direto com o orixá e também tenho, depois, quando não está com o orixá, está com o herê de santo, como eles falam, né? E ali eu fui iniciado. E ali fiquei uma vida, né? Dali eu montei meu terreiro, depois que já estava, acho que uns 25 anos por aí, eu não lembro mais. E você, então, nesse caso, já se tornou, nessa época, então, um pai de santo. Eu tornei um pai de santo. Primeiro eu virei um ebome, né? Um ebome é um pai de santo recém-formado. Aí Tipo um depois tem aspirante. outros rituais. Porque com 7 anos você vira um ebome, aí depois de 7 anos você já vai ter outras obrigações, aí chega. Mas aos 7 anos já entrega o DK, né? Como pai de santo, né? Só que no candomblé não chamo de pai de santo, chamo de babaorixá. O que é a palavra babaorixá? Babá de um espírito. Esse é a palavra, é o significado dessa palavra. Ok. Já na Umbanda que chama o pai de santo, né? Aí, Entendi. mas no candomblé não, é babaorixá. Ok. E aí, então, você
daí por diante permaneceu como baborixá. Foi. Montei meu próprio terreiro, que é o barracão que a gente chama, e fui dali, foi fazendo os novos filhos de santo que se tornaram pai de santo, mãe de santo, né? Como eu já virei babaorixá, depois a gente chama, lá eles chamam assim, já virei um tata, né? Um velho santo. Você agora é como se fosse um sacerdote para iniciar outros, ia fazer com os outros que fizeram com você. Né? Eu atendi os clientes, tudo, empresário, tudo. Dá muito, dentro do Candomblé dá mais gente de posse, né? O pessoal que tem pouca posse já vão procurar mais a Umbanda. Porque o ritual é muito grande, é muito ritual de sacrifício, né? De animais. E ali eu vivi uma vida ali dentro, aí com o terreiro que eu tinha, eu doei, e é uma igreja adventista, já está toda pronta, vai ser inaugurada agora. Então, estou só aprontando as salinhas das crianças, e ela vai ser inaugurada, tá? Uma coisa mais linda lá. Que bênção! Que bênção! No final de semana, educação social lá. Eu quero apresentar fotos dessa igreja, desse local, dessa igreja que vai ser inaugurada, resgatada das trevas para a luz, né? Que coisa impressionante, que coisa linda. Olha, mas vamos voltar um pouquinho. O seu filho, ele também pertencia, você casou, teve um filho, e pelo que eu vi no trechozinho de um vídeo, eu vi que ele estava de desbravador. Quando você casou, sua família toda também pertencia ao Candomblé? Ou sua esposa não? Enfim, como que foi essa questão? Onde que a igreja adventista entra na sua história? A minha esposa, ela sempre foi católica, né? O meu filho, eu mantive esses anos todo, o meu filho e minha esposa afastada do Candomblé, porque eu não queria levar eles para lá, porque eu dizia que lá não era lugar para eles, né? Como eu fui iniciado, eu fui feito, eu não tive a opção de escolher, então eu não queria. Então, como eu já podia escolher, eu disse, não, eu não quero meu filho. Aí, tanto que eu tinha feito um acordo com os espíritos e com os orixás, que quando chegasse a hora de passar o DK para um outro, né, que era o meu DK, passar o meu cargo, como eles chamam, né, eu não queria meu filho, eu queria preparar uma outra pessoa. Tanto que eu preparei essa outra pessoa durante anos e anos para ficar no meu lugar, né? E porque eu dizia que lá não era lugar para ele. Lá tinha muito sacrifício. Quando eu era criança, logo quando eu comecei a iniciar no sacrifício, que eu errasse uma coisa, eu ficava trancado numa casinha. Lá é chamado de casa de Exu, né? Caixu de Santo. Lá eu ficava trancado 3 dias de castigo, só bebendo água e sangue de animal de sacrifício. Eu não queria isso para o meu filho, né? Beber ritual, sangue de ritual, de vários animais, bota ali dentro daquele aguidal, dentro do copo, e tinha que beber como se bebesse um suco de laranja, né? E tanto que eu nem comentava essas coisas, nunca comentei essas coisas com meu filho, né? Esse negócio do sangue de ritual, eu comento nas igrejas. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando aqui, nem no canal lá da Adriana Maia que me levou, eu não cheguei a comentar esse detalhe, né? Eu falei para ela fora dos bastidores depois, né? E ali meu filho foi criado, criei ele com amor, com carinho. Tudo aquilo que eu não tive, eu passei a dar para meu filho e para minha esposa. Só que eu não era casado com a minha esposa, a gente vivia junto. Vivemos juntos por 18 anos. Depois que eu aceitei Jesus, eu casei com ela. E ali ela se batizou e depois eu me batizei. Mas meu filho estudava no colégio militar, o Eduardo. O nome dele é Eduardo também, só que eu chamo Eduardo Filho. Mas é Eduardo pai e Eduardo Filho. E ele lá jogava bola, basquete com o Clifton, que é um outro colega dele que era adventista, só que ninguém sabia. E lá o pastor do Espaço Alfa, que é da igreja do Alphaville, ele criou um método de resgatar outros jovens que não eram adventistas, usando os jogos da igreja, né? E eles criaram um campeonato de videogame. Aí o Clício, que estudava no colégio militar com meu filho, na mesma sala, convidou o Eduardo. Cada um deles tinha que levar uma pessoa que não era da igreja. E ele acabou indo para esse campeonato de videogame com o pastor, com o jovem. E quando terminou ali o campeonato de videogame lá, eles começaram a pegar o violão e começaram a louvar, a cantar.
e ele achou bonito aquilo, porque os amigos dele no colégio militar não eram assim, né? Gostavam só de videogame violento. Eu era um que comprava videogame para ele todo final de semana, e quanto mais sangue tivesse, para mim, melhor para ele, né? E ali ele foi gostando, e depois ele acabou, eles formaram esse grupo de jovens, formaram um clube de desbravador para resgatar outros jovens. O nome desse clube é o Clube Alfa, onde o qual eu faço parte hoje também, ajudando ele, né? E ali ele foi se envolvendo no grupo, ali ele sentiu o desejo de se batizar. E aí foi quando ele veio falar para mim e para minha esposa, né, que ele queria se batizar. E o único dia que ele podia falar comigo, porque eu estava em casa, era o dia de domingo. Era o único dia que eu não trabalhava no terreiro. Por quê? Porque os espíritos diziam que o dia da minha família, o dia de guarda, era o domingo. Então eu passei mais de Opa! 30 anos. Como é Sério. que é, rapaz? Você trabalhava todos os dias no terreiro, mas no domingo você não ia? Era o único dia que eu não podia trabalhar. E nem o cliente podia me ligar para fazer serviço, porque poderia ser amaldiçoado. Porque E a os espíritos diziam justificativa que os espíritos davam para isso era o quê, velho? que o domingo era da minha família, eu tinha que guardar o domingo. Era o único dia que eu tinha que ficar com a minha família. Uau! E quando foi no domingo, ele pegou, foi, ficava em casa, tinha televisão, né? Sentado aqui com a mulher e conversando, passava o dia em casa. Eu nunca fui estar na rua, né? Hoje eu sou rueiro, mas porque eu vivo na rua pregando o evangelho, né? Com megafone e trabalhando um trabalho que eu tenho com morador de rua, né? Dependente químico. Eu E eu vi. Eu queria até que no final que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acompanhei seu Instagram, vi você dentadura, prótese dentária e algumas outras coisas. Eu quero que você fale sobre isso lá no final. tá bom, Mas então, continue a sua experiência. né? E o Aí seu ele filho falar com pegou, você. aí ele chegou comigo e disse para mim e para minha esposa que ele queria se batizar. Aí eu disse: não, você não vai se batizar, não. Você já é batizado na igreja católica, então você não vai ser batizado. Aí eu olhei para minha esposa que estava do meu lado e disse: com quem ele anda? Falei bem assim para ela: com quem ele anda? Faz o seguinte, vai lá, vê com quem ele anda e tira ele de lá. Eu acabei empurrando minha esposa para a igreja, porque né, ele nunca falava igreja, só falo comunidade alfa, né? Espaço alfa, mas eu não sabia que espaço alfa era uma igreja, né? E aí eu peguei e mandei ela ver com quem ele andava e tirasse ele de lá, de onde ele estava. Ela pegou, foi. Chegou lá na igreja, ela foi tocada pelo Espírito Santo, no louvor, passou o louvor, o culto todo chorando. E na pregação lá veio, no final da pregação, desse dia que ela foi, eles falaram em Gálatas, capítulo 5, a partir do 19 ao 25, né, ao 23. E ali falava que os idólatras, os feiticeiros, né, não herdariam os... Toda aquela parte ali, né, incluindo os feiticeiros, os idólatras, não iam herdar o O reino reino do do céu. céu. Aí ela olhou para o meu filho e disse: ó, o meu filho, mãe, o papai não vai herdar o reino do céu, ele é pai de santo, ele é feiticeiro. Aí desde aquele. E ela chorou tanto, e ali ela tomou a decisão. Ela disse: meu filho, a partir de hoje, aqui não é só o teu lugar, é o meu também, eu vou te levar. Porque o Cliff com a mãe dele, a Dilma, né, que é militar, ela vinha todo sábado, pegava ele e levava para a igreja e trazia de volta. E toda reunião que tinha dos pequenos grupos, dos jovens, ela vinha buscar ele e deixava. Ela tinha essa logística com ele todo o tempo. Né? E o objetivo, e ninguém sabia que eu era pai de santo, porque a gente sempre manteve as coisas tudo bem em sigilo, né? Tanto que as pessoas no terreiro me conheciam anos e anos, sabia que eu era casado, mas eu não tinha redes sociais, não tinha nada, porque eu sempre usei aliança no dedo, mas eu não mostrava minha família para nada, porque ela, nem em redes sociais, justamente para não tirar uma foto e depois fazer magia, né? Porque é comum hoje, você não adianta se esconder, você posta lá, alguém vai e pega uma foto e leva para o terreiro, e você não está em Cristo Jesus, aí a peia come, meu amigo. É, né? E eu tinha esse cuidado com a minha família de preservar, né? Esses anos todos. Agora Uhum. não, tanto que eu só uso minha vida pessoal, eu não faço, só é missão. Eu tenho um Instagram de Uhum. missão, um canal do YouTube
também, que foi criado aí pelos irmãos adventistas, que criaram para mim para poder colocar. E um de fotografia que o Provai Verde me deu uma câmera depois que eu me converti, né? E pagou um curso. E hoje eu sou um missionário disfarçado de fotógrafo também. Amém! Que legal! Que legal, excelência. Que coisa boa. Aí o seu filho, então, tomou a decisão de ser batizado. E a sua esposa também. E aí, você pediu para ela ir lá ver e ela voltou e te disse o quê? Não, ela não... Porque eu passava o tempo trabalhando praticamente direto, né? E de noite chegava... Quando eu chegava para dormir, ele estava dormindo. Quando eu acordava, já tinha ido embora para o colégio, ela trabalhar. E o único dia que a gente estava junto era no domingo. Era o único dia que a gente parava mesmo junto, mesmo era no domingo. E o dia que eu mais trabalhava no terreiro era de sexta-feira, a partir de 6 horas da tarde até sábado à noite, meia-noite. Chegava ali, encerrava tudo, aí eu só voltava na segunda, né? Então, ela não comentou nada. Não disse nada. Não comentou. E começou a ir para a igreja com ele. Só que ela foi se fortalecendo. Aí ela revelou para o pastor Ricardo, que era o pastor nosso do Alfa, que agora se mudou para São Paulo, né? Foi para a igreja do Morumbi, o Ricardo Coelho. E ela falou para ele que eu era o pai de santo. Aí foi quando ele falou para ela que ela não se preocupasse, né? Porque a igreja ia amparar, e a igreja amparou ela, né? Começaram a fazer jornada de oração. Aí, quando o Espírito percebeu que ele já estava envolvido na igreja, estava querendo me puxar orando, aí foi quando entrou a guerra, né? Aí foi guerra direta aqui dentro de casa. As trevas não se misturavam com a luz. Eu tratava mal o meu filho. Tu chegou a falar para você que isso estava acontecendo? Que eles estavam indo? Eu tinha que impedir, porque senão eu ia ser penalizado, né? Eu podia ser morto, destruído, porque eles estavam num caminho que ia levar à minha destruição. E eu tinha que guerrear. E como eu obedecia os espíritos, né? Eu tinha que obedecer. Eu comecei a guerrear com a minha família. E não foi fácil. Chegou um momento que eles pediram para sair de casa. E no dia que eu saí de casa, eles pediram para fazer um ritual. Eu fiz um ritual, saí de manhã. Quando deu 9 horas, eu fiz o ritual. 10 horas da manhã, minha esposa perdeu o emprego. Era para ela perder o emprego e perder o marido no mesmo dia, para ela desistir da igreja. Uau. O negócio foi tão forte que ela perdeu o emprego e perdeu o marido. Que era para ela não ter recurso nenhum para ir para a igreja com. Aí foi aí que ela começou a fazer jornada de oração, né? Com a Célia, com a irmã Dilma também. A igreja começou a interceder, mais de 400 membros começaram a interceder, jejuar. Foram 11 meses de oração e jejum por mim. Eu dizia que nem Deus ia me converter. Foi uma guerra muito grande. E aí, mesmo assim, o seu filho marcou o batismo. E mesmo assim ele disse que não ia, porque ele tinha conhecido Jesus e ele ia se entregar a vida dele para Jesus. E ele sempre foi um filho obediente, mas aí ele foi a única vez que ele me desobedeceu. Mas hoje, já desse lado, eu dou graças a Deus, né? Porque Deus usou ele, né? Depois dele foi minha esposa e eu fui o último. Mas eu dei muito trabalho. E quando chegou o dia do batismo? Conta agora a parte, porque eu vou soltar aqui o trecho do vídeo. Vocês vão poder ver o trecho do vídeo em que ele entrou na igreja vestido de orixá, e tudo. Ele ia para causar mesmo. Me conta como foi o dia do batismo. Eu fui preparado para a guerra. Aquela vestimenta era uma vestimenta de guerra, né? Porque ela tinha um símbolo aqui do lado, que é um arco que tem que ir para guerrear. Eu estava trabalhando no terreiro nesse dia. Sim. Uma semana antes, ele disse que queria que eu fosse para o batismo. Eu disse que eu ia pensar num domingo, né, que eu estava em casa. E depois eu olhei para ele bem sério, com raiva, e disse que não ia mais. O Espírito disse, você vai dizer que não vai. E aí eu, tá bom. E eu estava no terreiro trabalhando e, de repente, os espíritos pararam tudo e disseram que era para mandar o pessoal embora e que eu tinha que me preparar para uma guerra. Aí estava cheio de espírito lá, de legião de demônio, e eles estavam tudo preparando já para a gente ir embora, para invadir a igreja. Aí eu fui. Cheguei na frente da igreja e nós subimos junto, né?
Só que quando chegou no último degrau da igreja, que era um local alugado, né, onde agora a igreja foi construída, quando chegou ali no último degrau, eles pararam e disseram assim: a gente não pode entrar. Pela primeira vez eles falaram isso, durante mais de 30 anos. Eles entravam comigo em qualquer lugar. E quando eles falaram isso, eu peguei e continuei, porque dentro do Candomblé existia um ditado: o que você começa, você termina. Como eles não terminaram, eu fui terminar. E eu levava uma bolsa, dentro da bolsa tinha um punhal de sacrifício chamado cutelo. Nem isso, ele quis mudar o nome, né? Satanás. É o mesmo nome que está na Bíblia. Punhal de Uau. sacrifício, cutelo. Eu peguei, abri a bolsa, o cutelo era mais ou menos assim, grande. E eu disse: eu vou entrar, já que eu não vou conseguir botar o pastor e nem todo mundo em possessão, até meu filho, eu estava disposto a botar todo mundo em possessão ali. Você queria que os espíritos entrassem nele? Eles iam entrar para botar em possessão. Iam. Porque eu já tive essa experiência. Eu já invadi uma igreja que me desafiou, que ia tirar os demônios. E essa igreja pegou, eu disse que aceitava. Cheguei lá, o espírito que foi lá dentro dessa igreja, uma igreja pentecostal, era o espírito que estava lá dentro falando em língua. Hoje isso é polêmico, né? Porque agora a minha esposa vinha lendo uma mensagem que o cara disse que eu sou uma farsa, que todo esse negócio da minha conversão é uma farsa. É porque ele não teve lugar tendo essa guerra, né? É fácil dizer que foi uma farsa, né? É. Difícil ter essa história toda para contar. Foi. Mas aí você entrou com essa ideia de colocar todo mundo em possessão. E essa faca, esse cutelo, você ia usar para quê? Para matar, o que me tocasse eu ia furando. E basta um golpe, porque a gente é preparado para tudo, né? Eu cresci desde os 11 anos sabendo todos os pontos onde eu dou uma cutucada e a pessoa cai morta. Eu passei a vida sacrificando animais, anos e anos, né? Sendo preparado pelos demônios. Como fazer o sacrifício, onde furar, onde acertar, né? E quem tocasse, era muito rápido ali com o cutelo na mão. Mas aí, quando eu atravessei a primeira porta, com uma raiva, uma ira, eu digo: eu vou tocar o terror dessa igreja, eu vou botar todo mundo para gritar e correr. E aquele que for voando em cima de mim, eu vou furando. Quando eu atravessei o primeiro corredor, atravessei o segundo, que eu abri a porta, eu vi meu filho descendo dentro do tanque, assim, o pastor segurando na mão dele. Foi no momento, Deus planejou tudo aquilo ali, naquele instante. Só quando eu abri a porta, eu senti um poder sobrenatural ali. Ali tirou a minha raiva, tirou a minha ira, sabe? Uma pessoa eu era uma pessoa que desafiava qualquer pessoa, não tinha medo. E naquele momento eu senti medo. Eu disse: eu não vou lutar contra isso, eu não sei o que é. Que força é essa? Eu queria Um poder diferente. E isso, eu queria saber que força era aquela que eu chamava de energia na época, né? Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida durante mais de 30 anos. E de repente aquilo me deixou calmo, manso e com paz, que eu não era um homem de paz, eu sempre fui um homem de guerra. Né? Aí até meu rosto, se tu olhar o vídeo original, meu rosto ele ficou rosado, coisa diferente. Eu passei a sorrir. Uau! É porque assim, você, pelo que você falou, você foi acompanhado, inclusive, pelos espíritos até a porta. Então, você já era acostumado a sentir a presença deles, você era acostumado a sentir a presença deles, ouvir eles e falar com eles, estar na presença deles. Mas esse poder, como você falou, essa energia que você sentiu, esse poder era muito mais forte, era algo diferente deles, é isso? Diferente. Porque quando eles estão perto, a gente sente. A gente olha de cima, né? A gente sente poder, super poderoso, tá forte, tá com uma legião. Ó, você vai ali e executa aquela pessoa. Você ali entra naquela pessoa e faz isso. E eu tava com uma legião, com tudo para fazer tudo que eu tinha programado, né? Tinha planejado com eles, que foi eles que me incentivaram a invadir. E de repente, de repente, do nada, eles param eles disseram assim: a gente não pode entrar pela primeira vez, né? Foi 2 vezes que eu ouvi essa palavra de eles falar mais ou menos nesse sentido, né? A primeira vez que aconteceu isso foi dentro de um cemitério, fazendo rituais, e lá eles que escolhem a cova, não pode ser qualquer cova. E nesse dia eles estavam demorando a aparecer, eu estava com pressa, e eu peguei e mandei os filhos de santo cavar uma cova aleatória ali para enterrar a magia, e de repente eles apareceram e disse: não, pode fechar, aqui a gente não pode tocar não, senão a gente vai ser penalizado.
o que aconteceu? Antes, as outras experiências que eu tive com ele, de eles ficarem temente, nós fomos para o cemitério fazer ritual dentro do cemitério, só que eles que escolhiam, os espíritos que escolheu a cova que eu tinha que fazer a magia. Entendeu? Isso é comum. Sim. Dentro de cemitério. Principalmente de noite. Isso é mandar um pix lá, o portão abre sozinho à noite. Nossa. É automático. E aí? Tem gente por trás. Uhum. Só que na hora de escolher a cova, ele não apareceu para escolher, eu estava com pressa, e eu mesmo escolhi a cova. Só que quando eles apareceram, apareceram mandando parar, porque senão nós seríamos penalizados. Quando ele falou nós, ele está se referindo eu, os filhos de santo que estavam na época, e ele, os espíritos. E tanto que eu disse, ó, fecha essa cova aí. Quando eu morrer, eu quero ser que nem esse pai de santo. Nem na cova pode tocar. Depois que eu me converti, o que eu entendo é que ali dormia um servo de Deus. Um servo de Deus. E ele não pode tocar. Porque eu tive essa experiência lá, né, lá atrás. Então, essa foi a segunda vez. Eles disseram, a gente não pode entrar. Uhum. Né? Uma, a gente vai ser penalizado lá no cemitério, e na porta da igreja disseram, a gente não pode entrar. E aí você sentiu um poder bem grande quando você entrou. Foi. Aí eu senti esse poder sobrenatural. Hoje eu sei que é o Espírito Santo que agiu, né? Me deixou manso, calmo. Mas naquele dia eu não entendi muito. Eu fiquei até meio temeroso, mas aí eu disse, eu não vou mais nem... Até eu ia amaldiçoar meu filho, até isso. Deus fez eu abençoar meu filho lá na beira do tanque. Tudo ao contrário. Aí o irmão Roberto, tem um diácono lá chamado irmão Roberto. Ele está no Acre agora, foi para o Acre. Está na igreja central do Acre. Ele chegou lá comigo e disse, irmão Eduardo, estou muito feliz porque você veio para o batismo do teu filho. E me deu um abraço. Era o primeiro a morrer ele ali, com um punhal. Mas ele deu um abraço tão forte, mas tão feliz, e eu me senti constrangido com aquilo. Ele disse, não, vou te levar até na beira do tanque. E ele estava me conduzindo no corredor. Só que a igreja estava tão lotada, eu ia passando no corredor com aquela roupona de pai de santo, de sacerdote, e aí eu olhando com o rabo do olho, porque eu sempre fui desconfiado, antigamente era muito... E as pessoas olhavam para mim e baixavam a cabeça e fechavam o olho. Aí naquele momento eu não entendia o que era. Hoje eu sei que eles estavam entrando em oração e intercessão. Mas tinha outras pessoas que me olhavam admirado. Eu passei do lado de uma mulher, ela disse, olha, eu gostei dessa igreja, dá até pai de santo. Hoje ela faz parte da igreja adventista. Que coisa! E aí, então, você foi até a beira do tanque e ali o seu filho foi batizado. Quando ele foi virando assim, estava meio de lateral, quando ele virou de frente para mim, ele olhou para o pastor e disse, pastor, meu pai veio. Aí o pastor viu no semblante do pastor nervosismo, né? Eu vi que não mudou assim, mas ele foi rodando ele e ficaram de costa para mim. O pessoal, os de bravador louvando, cantando as músicas. Aí depois, naquele momento que ele foi sepultado nas águas ali, que ele morreu, né, para a velha vida. Mas quando ele voltou, aí deram o microfone para ele. Ele disse, eu agradeço todo mundo que está aqui presente. Ele disse, pai, independente da religião, eu te amo muito. Aí foi lá, começou a chorar e me abraçou. E naquela hora que ele me abraçou todo molhado, era a oportunidade de amaldiçoar ele. E eu comecei a abençoar meu filho, porque eu sempre quis o bem dele, né? Uhum. Eu estava fazendo ali porque eu estava cumprindo uma ordem do Espírito, mas meu coração de pai não queria aquilo.
para perdão de seus pecados e para o início de uma nova vida, da vida eterna. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de agradecer por todos que estão aqui, principalmente ao meu pai. Pai, eu queria dizer pra ti que, independente da religião, eu te amo muito, pai. E ali ele acabou se batizando. Depois eu peguei e saí. Ainda falei algumas coisas lá, mas não me lembro, que era... eu estava ficando meio atordoado, era tanta coisa, é tudo novo, eu não tinha experiência com nada daquilo, né? Aí eu comecei a sair, quando eu fui saindo lá, sair do lado da igreja, quando eu ia descendo a escada, correu um monte de garotinho assim, pequenininho, os meninos lá da salinha. E foram levando uma cadeira e disse, tio, senta aqui nessa cadeira. E eu sentei e as crianças começaram a conversar, a puxar assunto. Tio, por que tu usa isso? Aí a criança, aí eu comecei a conversar, né? E aquilo eles foram tomando meu tempo. Quando o culto terminou, eu acabei voltando com a minha esposa para casa e meu filho batizado. Uau! Coisas assim que eu não entendia, né? E a guerra depois disso? Porque eu acredito que os espíritos não devem ter ficado nada satisfeitos se você não você disse que tinha que terminar a missão e não terminou. Como é que foi depois? No outro dia, foi no sábado. No domingo era o dia da minha folga, né? Que eu não podia trabalhar porque era o dia da família, né? Que os espíritos disseram que era o dia da família. E na segunda, quando eu fui para o terreiro, não tinha espírito nenhum. Passou 4 dias, não tinha entidade para trabalhar. Uma paz no terreiro, parecia que eles tinham acabado, tinham morrido. Aí eu digo, quer saber, eu não vou ficar vindo para cá porque não tem com quem trabalhar. Tudo era coordenado com eles, né? Eu só era um repetidor só. Aí eu peguei e fui para casa, tirei férias. Depois de anos e anos trabalhando, tirei umas férias de mais 4 dias. Só que depois de 4 dias, eu estava sentado aqui na sala, eles entraram na sala de casa com raiva e disseram assim, você vai matar o seu filho e sua esposa, você pode executar os dois. Eu disse, não vou executar, não. Aí eu comecei a entrar em guerra com eles, a desobediência, né? Aí eu disse, por que eu vou ter que matar meu filho? Só porque meu filho está orando por mim? Só porque minha esposa está orando? Eu descobri naquele dia que a igreja orava por mim. Eu vi os irmãos comentando, não, a gente já está orando na hora que eu ia sair. Não, já faz tempo que a gente ora por ele, né? Sempre está orando. Eu digo, porque meu filho ora por mim, porque minha esposa ora por mim, vou ter que matar e executar, e você vai ter que executar. Eu digo, não vou não. Pode dizer para a potestade que são os orixás, que eu não vou executar ninguém, não. Então abandone tua família de vez, senão tu vai ser destruído e eles também. Aí eu peguei, no outro dia saí de casa, pela segunda vez. Saí de casa, abandonei a casa para deixar tudo. E eles disseram que até o terreiro eu ia mudar para outra cidade. Aí, quando eu era para mim ir para uma das cidades trabalhar, não tinha passagem para nenhuma dessas 5 cidades. Aí eu lembrei de um tio meu, o rapaz do guichê lá, disse assim, não,
Eu digo, tem barco para uma das cidades que eu tinha falado? Ele disse, não, só tem para Quari. Eu lembrei que eu tinha um tio lá em Quari, que eu tinha passado um tempo com ele, quando eu era mais novo, né? Passei um período lá com eles. Eu disse, eu vou lá para casa desse meu tio, fico lá uma semana, depois boto minha mente no lugar, aí vou para esses outros locais, fazer o que eu tenho de fazer, né? Uhum. Cheguei lá nessa cidade, no interior do Amazonas, fui bem recebido pela minha família, pelos meus tios, da família do meu pai, né? E se juntaram primo lá, que era tanto primo, que o interior é muito primo, né? E era prima, e sobrinha, era benção, era tio, e não sei o quê. E todo feliz porque eu tinha ido lá há mais de 20 anos, 23 anos que eu não pisava lá. Uhum. Aí uma tia minha de 70, 93 anos perguntou de mim o que eu tinha ido fazer lá, né? O que tinha me levado assim, do nada, parecido. Aí eu comecei a contar a história do que eu tinha invadido a igreja e tinha dado algumas coisas erradas, mas eu disse, mas quando eu voltar, eu vou voltar e vou botar toda aquela igreja em possessão, eu vou matar de um por um daqueles irmãos. Eu disse bem assim, né, para ela. Ela pegou 93 anos, bateu aqui no meu braço, assim, me brigando. Aquela briga dela, a voz mansinha, já de idosa, né, cristã ela. Cabe com isso, menino, porque tu passou uma vida servindo esses demônios, agora tu vai servir a Deus, porque todos os teus primos, teus tios, todo mundo aqui é evangélico, todo mundo aqui são cristãos. Bem assim. E, inclusive, o teu tio, onde você está morando, você está dormindo, ele é um pastor. Eita! O pastor falou desse jeito. Aí eu disse, então tá bom, já que é uma guerra mesmo, que eu vim para cá e vai criar outra guerra, eu fiquei logo com raiva, né? Então, aquele que pegar uma Bíblia para falar de Deus para mim, vai para ele a Bíblia, que eu não tô nem aí. E ele sabia que eu era uma pessoa enfesada, né? Muito gente forte, temperamento forte. Aí já foram mudando de assunto. Aí eu fiquei na casa desse meu tio lá. E um dia, numa semana, eu atendi o telefone de uma filha de santo, que já se torna mãe de santo, e eu esqueci de mandar dinheiro para comprar, faltou um animal para o sacrifício, né? E eu esqueci, estava atormentado, porque na minha cabeça só estava, mata teu filho, destrói tua esposa, destrói tua família. E não era o que eu queria, né? Uhum. Aí eu estava naquela guerra, eu esqueci do sacrifício. Aí eu peguei e disse para ela, não, manda o espírito tal botar a cabeça e corta a cabeça dele que ele vai ser o sacrifício. Ele não mandou matar meu filho? Eu falei isso. Então é ele que vai ser o sacrifício. Ele mandou matar meu filho. Quer dizer, eu estava revoltado, né? Uhum. Eu nunca falava daquele jeito. Aí quando eu desliguei o telefone, meu tio olhou para mim e ele tinha um negócio de fazer café. Ele fazia um café com tapioca, com tucumã, que são típicos daqui da região norte, né? Sim. Ele dizia, meu filho, eu preparei um cafezinho para ti aqui. Aí quando eu sentei na mesa para tomar café, ele disse assim, ele viu que eu estava bem irritado, porque eu só vivia irritado, né? Com raiva, chateado, mal-humorado. Ele olhou para mim dentro dos meus olhos e disse, meu filho, você sabia que Jesus tira demônio? Eu disse, tio, eu também tiro e coloco. Falei para ele, porque aquilo para mim era uma coisa fácil, o que ele tinha falado. Aí ele disse, mas Jesus é muito mais poderoso do que você. Eu digo, por quê? Porque ele tirou uma legião de demônios e passou por uma manada de 2.000 porcos. Aí quando ele falou 2.000 porcos, aí só pelo que ele falou, eu disse, tio, eu levei uns demônios piores do que esse, desse mesmo... na hora você sabia que era a mesma linhagem de espírito, de anjo caído, né? E por que eu não consegui botar a igreja em possessão? Aí ele disse, não, porque o Espírito Santo estava lá e não deixou. Aí ele contou a história, só que eu comecei a comer e fazer de conta que eu não estava ouvindo, mas eu estava ouvindo aquilo, mas não fazer de conta que eu não estava ouvindo, mas entrar, porque falava de espírito, né, de possessão. Sim. Aí quando foi na outra semana, eu, de novo no telefone, eu já deixei faltar alguns animais de propósito, mandei o dinheiro só comprar metade. Quando veio a cobrança em cima dos filhos de santo, aí me ligaram. Que o espírito estava tiririca lá e que eu tinha que estar faltando os animais. Eu digo, pode a cabeça dele de novo lá. Eles mandaram matar meu filho, eu repeti de novo. Quando eu desliguei o telefone, meu tio olhou nos meus olhos e disse assim, meu filho, você sabia que Satanás matou os filhos de Jó? Eu não sabia quem era Jó, nunca tinha ouvido falar de Jó na minha vida. Né? Anos e anos, nunca tinha ouvido falar.
E eu peguei e sentei na mesa de novo para tomar esse café. Ele estava descascando os tucumã e botando na minha mão para me botar na boca. E ele começou a contar a história de Jó para mim, sem pegar a Bíblia. Em nenhum momento ele pegou a Bíblia, porque ele sabia que eu me enfesava e podia entrar em possessão, que eu era assim. Ficar virar, a ira é uma possessão. Ficou irado, o Espírito se manifesta. Aí, quando ele começou a contar a história de Jó, quando chegou na parte dos 4 ventos que caiu sobre a casa dos filhos de Jó e matou os 10 filhos de Jó, né, os 7 homens e as 3 mulheres, eu comecei a chorar. Um homem que não chorava por nada, nem com morte, nem com nada, pessoa de coração frio. E vai chorar por uma história de um homem que eu nunca vi na minha vida. Ali eu digo que foi o Espírito Santo que tocou meu coração com a história de Jó. Eu vivi a dor daquele pai, eu ficava imaginando meu filho morrendo e eu sofrendo ali como pai pela perca do filho. Uhum. E quando ele terminou de contar a história de Jó, eu cheguei a lágrima e disse, tio, tomei uma decisão aqui nesse momento. Ele disse, o que foi? Eu digo, eu estou indo embora amanhã. Ele disse, já? Eu digo, já. Mas eu te fiz algum mal? Eu digo, o senhor não me fez mal, não. Só que eu tomei uma decisão, eu vou voltar para Manaus, eu vou abandonar tudo aquilo que tem dentro do terreno de Candomblé, eu vou me desfazer de tudo ali dentro. Quando eu terminar tudo, não tiver mais nada, eu vou para a igreja atrás de conhecer esse Deus que eu não conheço. Eu falei desse jeito para ele. Só que só tem um detalhe. Aí foi a primeira vez que eu pedi oração. Eu disse, e ore por mim, que eu não vou durar nem 16 dias vivo, porque eles vão me executar. Ele disse, não, meu filho, agora você passou para o lado certo. Verdadeiro de Deus. Eles não vão te tocar, porque Deus não vai permitir. Amém. E eu vim embora para Manaus. Isso durou 16 dias da minha ida, depois do batismo, dos 4 dias, né? E até eu retornar para casa. A minha esposa queria se batizar junto com meu filho. O pastor disse para ela fazer um almoço bem bonito para mim e me pedir em casamento. E ela fez. Ela me pediu em casamento e eu disse que eu não ia casar com ela, porque ela ia para o inferno comigo. Porque eu não queria que ela se batizasse. Ela chorou muito, sofreu muito por causa disso, né? Mas quando eu voltei, nessas 2 semanas, aí disse para ela que eu ia abandonar o Candomblé, ia largar tudo, e eu ia para a igreja conhecer esse Deus que eu não conhecia, esse Jesus que eu não conhecia, que era o Jesus dela, né? Que eu dizia, o Jesus dela e do meu filho, o Deus dela e o Deus do meu filho. Uhum. Aí eu falei que eu ia casar com ela começou a chorar e se ajoelhou e começou e louvava, botava a mão para cima e agradecia a Deus porque ela não acreditava. Ela disse: "Eu não acredito, meu marido, me belisca". Aí eu fui lá e belisquei ela. Aí ela chorava, ela dizia: "Meu marido, meu esposo não acredita, me belisca". Aí eu belisquei com tanta força que ficou tudo aquele matar. Aí tá pronto, ela não pediu mais. E ela queria fazer um PG aqui em casa, né? E eu disse para ela, o dia que ela colocasse alguém dentro de casa para fazer esse PG, eu ia tacar fogo na casa com todo mundo dentro. E eu tinha Isso comprado, antes, né? antes, eu tinha comprado 20 litros de gasolina e deixei lá atrás, no fundo do quintal. Aí ela lembrou que, como eu não ia mais voltar, ela resolveu fazer o PG no dia que eu voltei. Olha. Aí ela começou a chorar, desesperada. Eu digo, não era isso que tu queria? Era que eu aceitasse esse teu Deus que eu não conheço? Eu sempre falava teu Deus que eu não conheço, que eu não conhecia ainda, né? Sim. Aí ela disse, não, tu disse que eu fizesse um PG aqui, tu ia tacar fogo na casa com todo mundo dentro. Começou a chorar desesperada. Eu digo, não, cabe com isso, eu não vou tocar fogo, não. Pode chamar todo mundo que quiser chamar, chame o pastor, que hoje eu vou aceitar esse teu Jesus como meu único Senhor e Salvador, como o pessoal fala. Aí, quando deu de noite, chegou picape, foram um monte de cadeira de plástico, espalharam na sala e virou uma casa de oração nesse dia. Amém. Aí o pastor Ricardo pegou, fez o apelo lá, foi aí que eu aceitei Jesus. Foi a primeira vez que eu dobrei o joelho. Foi no dia que eu aceitei Jesus. E logo depois que eu aceitei Jesus, o pastor não veio com o livro de Levítico 11 para mim? Disse, Eduardo, come porco, né? Eu como e muito. Provavelmente frito de manhã, meu café da manhã era porco frito. Porque o porco também faz parte do sacrifício, né? E ele é a sobremesa do ritual de Satanás. E aí eu peguei, aí ele veio com o livro de Levítico. Eu disse, ó, pastor, tá na Bíblia? Se tiver na Bíblia, eu deixo. Aí ele
Está na Bíblia. Ele mostrava, então, a partir de hoje, não como porco. Ele disse, mas tu come tracajá, tu come peixe liso, tu come isso. Eu digo, pastor, está na Bíblia? Que tiver, eu deixo. Que não tiver, eu não deixo. Aí já fui, que eu tinha um gênio forte, né? Já estava espetar com o pastor na hora lá. E ele, eu digo, tá bom. E aí você, então, tomou a decisão de ser batizado? Foi, eu tomei a decisão de me batizar, só que eu disse para o pastor, hoje eu aceitei Jesus, mas não vou para a igreja. Ele disse, por quê? Porque não tem como servir dois senhores. Como é que eu vou para a igreja de manhã e de tarde eu vou para o terreiro trabalhar para poder levantar o dinheiro para desmontar todo o barracão e levar para montar outros terreiros, porque era para entregar o cargo das filhas de santo, né? Uhum. Aí vocês oram. Eu peguei, pedi 30 dias para me desfazer de tudo. Eu levei 30 dias para tirar todos os assentamentos, tirar tudo de dentro, ficar só o terreno, né? E terminou numa sexta-feira. Voltou? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Então vamos de onde você está. Você falou que na sexta-feira, né? Chegou, terminou na sexta-feira. Vamos lá, continue aí. Foi. Pode falar? Voltou normal? Voltou. Aí você falou assim, terminou na sexta-feira, e daí você pode continuar dessa parte. Na sexta-feira eu estava. Mesmo estando aceitado Jesus. Travou. Eita. Foi cheio de lama e disse assim, agora a gente vai te matar. Aí eu parei o carro na estrada e eu disse, travou? Travou, bem na hora. Quando você começou a falar da sexta-feira, travou. Impressionante, estava normal. Estava normal. Tá travado. Nossa. Fazer uma oração. Oremos. Querido maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nesse momento, essa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo. A gente sabe que e ver o seu poder e a sua maravilha, Senhor, de libertação. Não há qualquer lugar na escuridão, é o único libertador e nossa única salvação. Faça que essa internet volte a funcionar, pelos méritos de Jesus. Amém. Amém, filho. Vamos lá. Bom, quando eu estava vindo para casa, no carro, os espíritos apareceram atrás do carro, no banco de trás, com uma cruz cheia de lama. E eles olharam para mim e disseram assim, agora a gente vai te matar. Aí eu parei o carro e disse, tá bom, já que você vai me matar, eu posso fazer o último pedido? Ele disse, pode. Eu digo, então Jesus senta do meu lado e me leva para casa. Eles sumiram. Aí eu liguei para o pastor, e o pastor Ricardo disse, não, pode vir que a gente está orando. Aí eu fui embora devagarzinho, cheguei em casa. Aí fizemos um pôr do sol, e no sábado eu fui pela primeira vez para a igreja como adventista. Amém. Só que uma semana antes, eu sofri uma possessão em casa e eles queimaram toda a minha roupa para mim não ir para a igreja. Tudo que era roupa minha queimaram. E a única roupa que ficou para mim ir para a igreja foi que estava na máquina de lavar. E eu fui para a igreja no sábado. Quando terminou o culto, todo mundo chegava para mim e dizia, irmão Eduardo, pega esse presente lá, abre na tua casa. Aí eu me dando e eu fiquei desconfiada, né? Eu pegava e digo, é pano. Aí eu fui botando no porta-malas, mas eu ganhei um monte de sacola. E eu não entendia nada. Eu não era acostumado a receber isso, né? Quando eu cheguei em casa, fui abrir, eu ganhei um guarda-roupa novo, só com roupa para ir para a igreja. Glória a Deus. Porque eu tinha mais roupa de pai de santo, né? Eu vivia mais caracterizado, e eu não era muito de estar na rua. E Deus me vestiu de novo. O inimigo queimou e Deus me vestiu tudo de novo. Opa. E aí, depois de um mês, você disse que você conseguiu, então, fazer toda a limpeza. Todo um mês. Aí eu passei para a igreja. Aí eu comecei o estudo bíblico. Sim. O estudo bíblico ele durou um ano. Porque vinha a irmã Célia dar o estudo bíblico para mim, para o batismo. Vinha o irmão que faleceu agora com Covid, o irmão Jário, vinha dar estudo sobre a aliança com Deus.
Aí tinha o irmão Natanael, que vinha dar estudo de Apocalipse, com o irmão Lucas, que era Apocalipse e Daniel. E, então, eu levei esse tempo todo, até porque eu queria saber por que eu queria me batizar, né? Para eu dizer assim, eu não quero fazer um estudo rápido para que eu me batizar 2 meses depois eu voltar para o Candomblé. Eu quero entender como é que funciona isso. Então, foi 1 ano de estudo. Depois de 1 ano, aí a minha esposa resolveu se batizar na igreja, ela não quis se batizar na Quadrenal, quando convidaram ela para a Quadrenal, e eu acabei indo para a Quadrenal para me batizar lá com os pastores, né? Sim. Foi a Quadrenal da CEAM aqui, né? Da associação daqui de Manaus. E depois de 1 ano, meu filho se batizou no dia 29 de outubro, e eu me batizei no dia 29 de outubro de 2017, 1 ano certinho. 2 semanas antes do meu batismo, eles viviam me ameaçando que eu me matar, que eu destruir, que era para mim não fazer estudo. O estudo da morte foi uma luta para me fazer esse estudo da morte. Só que eu terminei, eu fiz o estudo da morte, foi aí que eu joguei o espiritismo por terra, não foi no estudo da morte. Joguei de terra porque eu acreditava, né? O espírito, uma pessoa morria e o espírito ficava vagando. E 2 semanas antes do meu batismo, terminou o pôr do sol, o nosso PG que a gente tinha aqui em casa, a luz foi embora, eu entrei em possessão, eles pelaram minha cabeça, que é submissão ao orixá, né? Rasparam minha cabeça, cortaram, não sei o que foi com a faca, quando eu acordei, estava a cabeça toda pelada, toda machucada. Aí eu fiquei muito triste, né? Disseram que eu não ia me batizar, que eles iam me matar dentro do batismo, mas eles não iam deixar eu me batizar. A briga toda nesse período de 1 ano era para não deixar eu me batizar. Não era porque eu tinha aceitado Jesus, porque eu aceitei Jesus. Aí pedi o batismo. E eu perguntava dos pastores, mas pastor, por que eles querem me pedir meu batismo? Aí o pastor dizia, não, o batismo é um simbolismo público. E não é. O batismo não é simbolismo público. Foi no dia que eu me batizei, Satanás perdeu a autoridade. Depois que eu me batizei, acabou. Eu não vi mais espírito, não ouvi mais voz. Foi a primeira vez que eu dormi em paz de espírito, pela primeira vez em mais de 30 anos. E depois eu encontrei lá em João a conversa de Jesus com Nicodemo, né? Ver e entrar, tá lá. Então, não é um simbolismo. Tem poder. Não é apenas um ato simbólico só para dizer que você está sendo adventista. Não é. É algo poderoso que liberta das garras do mal. Eu fui libertado pelo batismo. Entendeu? Louvado seja Deus. Hoje eu digo que eu vivo sob a autoridade de Cristo. Amém. O Eduardo, ele está jejuando. Ele acordou muito cedo. Ele está em jejum e oração. Vocês perceberam que ele está sem os cabelos, né? Isso foi um acontecimento desagradável que aconteceu. Isso era para fazê-lo desanimar desse dia. Mas ele não desanimou. E a igreja o apoiou. E o Eduardo, o filho, batizou dia 29 de outubro do ano passado. E hoje, no mesmo dia, 29 de outubro, o Eduardo vai ser batizado. Pastor Ricardo, parabéns pelo trabalho que você desempenha no Alphaville. Parabéns pelo amor que você tem pelas pessoas. A programação agora é sua e da sua comunidade. Nosso querido, bendito e poderoso Deus, nessa noite o céu se abre mais uma vez, assim como se abriu naquele dia grandioso em que o nosso Senhor Jesus Cristo se aproximou das águas do Rio Jordão. Ali estava João Batista recebendo as pessoas, e eu fico imaginando os pés do nosso Senhor tocando as águas, e ele foi entrando nas águas do Jordão para começar um novo tempo, para abrir o caminho de uma nova história na vida de bilhões e bilhões de pessoas. Senhor Deus, nessa noite o céu se abre mais uma vez, e nós queremos nos entregar nas suas mãos nesse momento para sermos instrumentos seus. Ó Deus bendito, envia o Espírito Santo, Pai, para que realize esse batismo. E agora,
como instrumentos em suas mãos. Está aqui o pastor Bruno, que participou desse processo, juntamente com toda a nossa comunidade, juntamente com os adolescentes, com os jovens. Estão aqui ao meu lado a Célia, a Sidilene, o Eduardinho, pessoas da nossa comunidade estão ali em cima. Todos nós estamos aqui, Senhor Deus, para suplicar que o céu se abra e que o Senhor Deus possa selar essa experiência, essa obra que o Senhor já tem começado na vida do seu filho. Ó Deus bendito, como ministro do Evangelho, para perdão dos pecados do Eduardo, para o início de uma nova vida, eu te batizo, Eduardo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi uma luta muito grande, mas Agora, de vez em quando, né? A parte que eles tentam atacar é na parte financeira. Mas aí eu travo aqui, eu taco para a missão. Já que eu não tenho como ganhar dinheiro, eu vou para a missão. Era sobre isso que eu ia falar. Eu alcançando pessoas, já foram mais de 4.000 pessoas que eu fiz apelo e o Espírito Santo alcançou, que aceitaram Jesus. Já acompanhei vários batismos. Amém, louvado seja Deus. E com esse 9 mães de santo. A última agora foi em Santa Catarina. Fui testemunhar lá e fiz um apelo. Veio uma mãe de santo e eu pedi para conversar com ela. Fiz um apelo já pessoal. Ela ficou lá na mão dos irmãos, né? Porque é eles que tomam, cada igreja que toma conta ali, né? Sim. Então... Mas você, pelo que eu vi, você era uma pessoa muito ativa quando trabalhava lá do lado de lá. E agora que você está trabalhando para Jesus, para a igreja ali, para Deus, eu percebo que você tem o mesmo fogo, o mesmo gás, a mesma energia, agora voltada para o reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente, irmão Eduardo, que vive nas trevas, vive, né, no mundo, fazendo tudo que... E é muito ativo quando está lá fora. Quando aceita Jesus, aí senta no banco e vive uma vida assim, sabe? Parece que não teve uma transformação real. Eu vejo que a transformação na sua vida atinge você como um todo e você vive fazendo missão. Como eu disse, eu vi você ajudando pessoas, eu vi você dando prótese dentária, conseguindo prótese dentária para o pessoal, eu vi você pregando o evangelho, eu vi que você está no Clube dos Bravadores. Como que é a sua vida missionária? Eu digo que eu sou um missionário de tempo integral, só não remunerado, né? Em tempo integral. Quando alguém me chama para uma missão, que eu vejo que não dá para ir, Deus vai lá, eu uso alguém, paga a missão e eu só vou para a missão. E eu não paro, é todo o tempo. Tanto que quinta-feira eu estou indo para a base dos anjos, do terceiro anjo, né? Eu estou todo domingo e segunda lá. Mas amanhã a gente vai, quinta-feira a gente está indo para fazer tratamento lá, eu ajudo o médico, né? Ele arranca o dente e eu boto a dentadura. E a gente está indo para um local onde tem várias pessoas dependentes químicos lá, né? A gente vai dar auxílio para ele, né? E tem a missão, domingo eu estou indo, sábado de manhã, estou indo com a igreja do Espaço Alfa também para outra missão. No interior, né, com vários dentistas, vários médicos, a gente está sempre, eles estão me levando, eu não paro. E estou testemunhando nas igrejas, nas comunidades, em evangelismo, para onde estão me convidando, eu vou indo. Eu nunca disse não. Até porque eu fiz uma promessa com Deus dentro do tanque batismal, na quadrenal. Eu falei para todos os pastores lá presentes, eu digo, olha, eu estou vindo para a igreja, mas eu não sou homem de ficar sentado no banco. E todo sábado sentar no banco, ir para casa e só no outro sábado. Que Deus está me chamando é porque Ele tem algum propósito. E eu não sou homem de ficar sentado no banco. Eu vim para trabalhar, para servir. E a minha vida é essa. Passo o dia andando na rua. Eu tenho um megafone grande chamado Apocalipse 14. 75 megabytes. Meu amigo, ele faz um estrondo. Eu sou conhecido aqui lá no centro de Manaus. O homem, quando eu chego assim, o pessoal começa a gritar, já vem um homem do Apocalipse.
A E você primeira eu fui pregar, porque eu pregava muito nas igrejas, né, nas comunidades, né, mas não pregava lá em rua. Quando foi Sim. uma manhã, eu tive um sonho, madrugada, né? A voz falava no sonho e dizia assim: vai pregar na rua, meu povo está na rua. Vai pregar na rua. E muda a tua alimentação, não come carne, não come nada. A avó dizia para comer tudo, era para fazer uma dieta vegetariana, para poder eu ter, assim, abrir minha mente para a palavra. E foi isso que aconteceu. Depois que eu larguei a alimentação tudo, a minha mente abriu poderosamente para a palavra de Deus, para pregar. Eu consigo... Se alguém tomar a Bíblia da minha mão, eu prego, começo a pregar texto em cima, e a minha oração são vários textos bíblicos, que eu chamo reivindicar o que está escrito, né? O inimigo não fica, ele foge. E esse é o que eu venho fazendo, né? De vez em quando eu pego, orar em casa, orar em alguém, pastor vem pregar numa casa que ele acha que estou em... E assim eu não paro, não. Sempre na missão, 24 horas, né? Amém, amém. Foi com o poder da palavra, não é? Foi citando a palavra de Deus que lá no deserto da tentação, Cristo expulsou Satanás, não é? Cristo venceu as tentações, como está escrito, está escrito. E é isso. Eu chamo oração de guerra. Amém. Quando alguém Amém. diz, chama o irmão Eduardo para orar, que ele faz oração de guerra. Eu digo, oração de guerra todos vocês podem fazer. É reivindicar e botar o maior número de reivindicação do que está escrito na tua oração. Ela se torna uma oração poderosa, o inimigo ele foge. Aonde chega uma oração dessa, pode estar até perto, mas não fica um. Citando a palavra de Deus. Citando o que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Eduardo, a sua história é algo incrível. Eu sei que tem muito mais coisas que você vivenciou. Já temos aqui praticamente 1 hora de história. Eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar muita gente. A gente já tinha visto, assim, nas mídias sociais, talvez alguém que está assistindo o canal já tenha visto, mas nada comparado a esses detalhes todos que a gente ouviu aqui. Eu tenho certeza que a sua história vai alcançar muitas outras pessoas, e eu acredito que através desse vídeo muita gente vai conhecer. Eu espero em Deus que o teu testemunho alcance ainda muitas pessoas, como você falou, outras pessoas que estão envolvidas, né? Mães de santo, já procuraram você. Eu tenho certeza que através de você Deus há de alcançar muita gente. Então, eu louvo a Deus por sua vida. Eu estou assim emocionado, mas eu tenho certeza que esse seu testemunho vai alcançar milhares de pessoas. Vidas serão transformadas. Estamos vivendo, Eduardo, nos últimos momentos da história desse planeta, e Deus precisa de homens e mulheres, pessoas como você, com um testemunho tão impactante, tão forte, como o poder de Deus pode transformar vidas. Louvado seja Deus por sua vida. Eu queria terminar dizendo para vocês que o inimigo ele tentou atrapalhar a nossa gravação, ele tentou atrapalhar esse vídeo. Verdade. E durante um momento aqui nós gravamos 50 minutos e dali em diante começou a travar. O Eduardo saiu da internet, voltou, colocou ali novamente a internet travando, e aí ele fez uma oração e a internet simplesmente ficou normal outra vez. É o poder de Deus. E aí a gente está vendo a coisa acontecer diante dos nossos olhos, né? O poder de Deus sendo manifesto assim, na hora. A gente fez uma oração e a internet voltou. Interessante, Eduardo, que enquanto você estava orando, a internet travou. Eu ouvi o início da sua oração, e aí, como ela travou, eu comecei a orar aqui também. Dizer, Senhor Deus, tenha misericórdia, que essa internet volte. E aí foi quando eu ouvi o final da oração, você pedindo as bênçãos de Deus, e pouquinho tempo depois a internet está aí 100%. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem poder, o Evangelho tem poder, Cristo tem poder, e nada pode contra o poder de Deus. Você tem as suas últimas considerações e a gente encerra? Eu queria dizer assim que eu sou um testemunho vivo, né, da bênção de Deus. Eu mesmo dizia que nem Deus ia me converter. Hoje eu louvo todo dia. Eu acordo de madrugada, eu estou orando, né? Eu acordo várias vezes para orar por várias pessoas. E eu vivo mesmo isso dentro, né? E todo dia eu clamo muito para o Senhor. Ele está às portas para vir buscar. O que eu quero dizer para as pessoas que seguem teu canal, que acabou as férias dele. Jesus está voltando, se preparem.
É a hora de despertar daquele sono profundo. Está todo mundo anestesiado aí e quieto. A sacudidura já começou. A gente está em Daniel 12. Eu digo que nós já estamos num tempo de angústia, né? Então as coisas vão só piorar, né? E tem gente aí brigando por causa de um governo tal, de um governo da direita, um da esquerda, um de centro-direita. Não existe nada disso. O nosso olhar é para o céu, é para cima, para Jesus. Amém. O resto vai tudo ser destruído, entendeu? Amém. E outro dia aí, tive um confronto aí com um pastor de outra denominação que veio dizer para mim que nós éramos uma seita. Eu digo, graças a Deus, a gente é uma seita. Jesus me aceitou do jeito que eu fui, aceito os 10 mandamentos, né? Aí eu fui dizendo tudo isso para ele lá e ele ficou assim. Então, ele sabe que tá no final do confronto. Eu perguntei, é para guardar ou não é para guardar os mandamentos dele? Ele disse, irmão Eduardo, é para guardar, mas eu não guardo por causa da doutrina da minha igreja. Eu digo, tá bom, então tu segue a doutrina da tua igreja, eu sigo aqui a palavra do Senhor. Ela que me dá vida, e vida eterna. Eu sempre falo para as pessoas do inferno, eu já vim para lá, não volto mais, daqui para a eternidade. E eu não quero ir sozinho, é por isso que eu vivo na rua. Já tentaram me jogar com o megafone bem no meio do rio para não pregar o evangelho, o pessoal do tráfico. Eu tive que peitar o líder do tráfico e pregar para ele, que eles foram dizer que eu estava pregando a teologia da prosperidade, mas depois eu descobri que tinha outros pastores lá que não queriam que eu pregasse, porque eu pregava diferente deles. Aí eu preguei a Apocalipse, as 3 mensagens angélicas, toda a nossa mensagem. No final, o chefe do tráfico levantou e disse, a partir de hoje ninguém toca mais nesse homem. É o primeiro homem que está pregando arrependimento e a volta de Jesus aqui na praça. E eu tenho 2 anos lá, um trabalho de rua com os moradores de rua. Não é fácil, mas não desisto. Estou aí, estou nas comunidades, ajudando, né? E não é para onde Deus me chama, eu vou. Eu nunca digo não. Mesmo que não tiver como eu ir, eu digo, a minha esposa às vezes fica, e agora, como é que a gente vai? Que não tem nem da gasolina. Eu digo, Deus proverá. Demora, Deus abre as portas e eu estou lá. Vou fazer 7 anos, né, pregando o evangelho sem parar. Eu digo que eu sou um missionário ambulante. Para onde eu estou com minha arma de guerra, que é a Bíblia. É no ônibus, é na rua. Deu oportunidade, eu estou pregando. É na hora, não tem negócio de esperar. Será que vai dar certo? Não, a minha função é pregar. E a gente vai converter o Espírito Santo. E graças a Deus eu faço apelo, eu não perco a oportunidade. Tanto que eu quero aproveitar o teu canal para fazer um apelo a vocês que estão assistindo, né? Se volte para Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por ele. Ele está às portas. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o primeiro e é o último, é o princípio e o fim. Bem-aventurado, eu digo aqui, né? Ele vai dizer, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista ao direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Porque aquele que dá testemunho dessas coisas sempre vai dizer, eis que venho sem demora. Então vem, Senhor Jesus, ele está às portas aí, as pessoas estão quietas, vão perder, né? Eu digo que as 10 vídeos estão dormindo, mas tem alguém com a trombeta. Eu sou esse homem da trombeta, do megafone aí, que está anunciando. E muita gente está me chamando de doido. Tu tá doido, irmão Eduardo? Jesus vai voltar daqui 200 anos. Eu digo, espera que nós vamos passar, acho que de 2033, do jeito que as coisas estão indo. Noé também foi chamado de louco. Noé também foi chamado de louco. Mas a loucura do mundo, não é? O que as pessoas consideram loucura, nós consideramos como um grande privilégio. Pregar do amor de Jesus. Nossa, você é uma inspiração, viu, Eduardo? Você é uma inspiração. Foi uma inspiração para mim. Esse vídeo foi uma inspiração para mim, porque não foi nada combinado, a gente foi conversando, disse, eu quero que seja bem espontâneo. E ele foi contando a história, foi uma inspiração para mim, eu tenho certeza que vai ser uma inspiração para muita gente. Muito, muito, muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado pelo cristão que você é, que a tua história possa ajudar muitas pessoas a ter um encontro verdadeiro com Jesus e entender. Nós estamos aí, ó, como disse você, no finalzinho da história. Para de negócio de ficar brigando por político, por isso. O negócio vai piorar mesmo, como disse o Eduardo. A coisa vai daqui para pior. A gente tem que olhar para cima, é para Jesus, é para o céu que já está aí, é diante de nós. Enquanto tem gente aí brigando, disputando por política, Jesus está chegando. Então presta atenção.
seja você também o homem da trombeta, como o Eduardo é. Ele é o homem da trombeta, o homem do megafone, anunciando que Jesus vai voltar. Enquanto tem virgem dormindo aí, virgem sonolenta, acorda, chegou a hora disso, Eduardo, chegou a hora de despertar e vamos dar o sonido certo. Verdade. Deus te abençoe muito, meu irmão. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora. Um grande abraço para você. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.